Mas afinal, o que eu posso constelar? Posso constelar minha mãe, meu pai, meus irmãos, posso constelar minha filha, posso constelar o meu trabalho, o meu namorado, o dinheiro, posso constelar o quê? Bom, peraí, essa é uma pergunta muito comum e que gera muita confusão. Então, primeiro passo, você não constela a coisa ou a pessoa, você constela a sua relação com aquilo. Isso tem que ficar muito claro para escolher o tema central da constelação. E como a gente desenvolve isso? Então, escolhe o tema da constelação. Antes de começar a sessão, eu geralmente paro, converso, peço para a pessoa me contar o momento de vida, o que ela está passando, o que ela está buscando, que tema ela gostaria para a constelação. Porque às vezes a gente precisa ajustar um pouquinho o tema. Tem gente que fala que tem uma questão, por exemplo, com o trabalho. Mas quando você para olhar, o trabalho está indo bem. O que não está indo bem é a remuneração daquele trabalho. A pessoa gosta muito do que ela faz, ela está ali, ela está bem, ela se sente realizada, mas não está entrando dinheiro. E ela diz, meu trabalho não está dando certo. O trabalho tá. Só não está dando certo a remuneração daquilo. Outras pessoas fazem justamente o inverso, vem reclamando do dinheiro, mas quando você para ver, tem uma série de questões por trás, que o dinheiro, coitado, pouco tem a ver com tudo aquilo, só que acaba refletindo no dinheiro também. E quando a pessoa começa a pesquisar um pouquinho sobre constelação e descobre essas relações, as ordens do amor, a hierarquia, o como um influencia no outro, a pessoa chega e fala, tá bom, agora eu decidi resolver os meus problemas, eu quero constelar minha mãe, ou eu quero constelar o meu pai, porque o problema são eles, então quando eu resolvo eles, aí eu resolvo o meu problema. Doce ilusão. Primeiro passo na constelação, o outro nunca é problema de nada. Quando você constela para você e não para o outro. E o que isso significa? Eu não posso constelar minha mãe e meu pai? Não pode constelar a mãe ou o pai. O que você pode constelar é a sua relação com a sua mãe, a sua relação com o seu pai. E o mesmo vale para os filhos. Muitas mães chegam e pedem, eu queria constelar meu filho. E às vezes é uma criança e realmente muito pequena. Então o responsável por aquela criança estaria ali pedindo para constelar a criança. E a questão aqui não adianta você querer constelar a criança em si. Por quê? A criança, ainda mais quando ela é tão pequenininha, ela é resultado do meio. Quando o meio muda, quando a relação muda, quando as pessoas mudam, isso vai refletir imediatamente na criança. Então, a gente não vai constelar o filho, a filha. A gente vai constelar a relação daquela mãe ou daquele pai com o filho. E como que isso acontece? A constelação vai continuar sendo para a pessoa, para a mãe, para o pai, para responsável por aquela criança. Não vai ser para a criança. Só que quando ela constela a relação dela com a criança, a forma dela lidar com a criança muda. E a criança, consequentemente, também vai receber os efeitos disso. Da mesma forma, quando olha para os pais, eu vou constelar minha mãe e meu pai? Não, eu vou constelar minha relação com os meus pais. E aí, constelando isso, a minha forma de olhar para eles muda, a minha forma de olhar para a vida muda, e pode ter certeza que, consequentemente, a relação com eles muda, e você mudando com eles, eles mudam com você. Não tem como você mudar e o outro permanecer exatamente igual. Quando você muda o padrão de ação. E o padrão de reação do outro também vai ter que mudar de alguma forma. Não significa que vai ficar tudo lindo, que fofinho, que de repente virou a família margarina ali. Não. Significa apenas que vai tirar o peso emocional, que você vai parar de gastar energia com aquela questão, que você vai seguir com a tua vida e que daí os teus pais têm a escolha deles. Se eles querem estar perto, se eles querem estar presentes ou não. Isso é a escolha deles. Então, nem toda constelação, o resultado final vai ser todo mundo junto, que bonitinho, que família perfeita. E nem na prática do dia a dia o resultado final não vai ser esse. Qual é o resultado esperado? Mais harmonia e mais força para você no seu lugar dentro do seu sistema. Apenas. E isso vai se refletindo sim, e isso vai se expandindo para as demais pessoas do seu sistema. Então, o que você pode constelar? Respondendo a pergunta lá inicial do vídeo. Tudo que você quiser, qualquer coisa mesmo,
lembrando e mantendo sempre em mente que não é a coisa ou a pessoa, é a tua relação com aquilo. Então, qual que é a tua relação? Com teu pai, com a tua mãe, com os teus irmãos, com os teus filhos? Qual é a tua relação com o dinheiro, com o trabalho? Como é a tua relação com você, com algum aspecto de você, com alguma emoção, um sentimento? Então, é possível, por exemplo, constelar a relação com a ansiedade, constelar a tristeza. Então, não vai ser a tristeza, vai ser a minha relação com aquela tristeza e olhando para essa tristeza com a visão de todo o meu sistema. Por que aquela tristeza está tão presente ali no sistema? Por que eu tenho que me sentir tão triste e às vezes aquela tristeza não é minha, está vindo lá de trás? Por que eu tenho que sentir tanta ansiedade? Essa minha relação com a ansiedade talvez não seja minha, está vindo lá do meu sistema. Que padrão que eu estou repetindo? Quem que eu estou honrando? Ansiedade, qual que é essa questão de sobrevivência, de olhar para o futuro, de ter que ficar pensando sobre o que vem depois? Quais dos meus antepassados passaram por tanta coisa que o futuro era tão incerto que eu estou olhando para essa mesma questão, percebe? Então é sobre perceber a tua relação com aquela questão, que pode ser qualquer coisa da vida, do dia a dia, com pessoas, com sensações, com sentimentos, com... Abre aí a opção que você tiver a questão da tua vida, não importa qual, e nunca é sobre aquilo, é sobre a tua relação com aquela questão. E com isso, você começa a perceber que a tua relação com aquela questão provavelmente repete, provavelmente honra, provavelmente está em algum emaranhado, em alguma desordem, com alguma outra relação ali de alguém da família com a mesma questão. E é por isso que daí a gente abre o campo, né? A gente olha aquele momento, aquela fotografia relacionada àquele tema, àquela questão, e percebe como é que todo o sistema, toda a família estava em relação àquilo. Então é isso, se você tem uma questão para constelar, lembre-se, sua relação com esta questão, é só me mandar uma mensagem, eu faço constelações presenciais e online. Tem o site aqui embaixo com todas as informações, com meu contato, Instagram, então é só clicar aqui no site que vocês encontram tudo. E é isso, gente, a gente se vê em breve.